Aí, estamos aqui. Tem um barulho ali da festa dos indianos, do barco. Mas espero que não pegue muito bem aí. Aqui tem a luz, então tranquilo. E tem ali a catedral, para vocês verem. Catedral não, o templo, né? Suficiente aqui uma luzinha para poder filmar. Então, qual é a grande coisa ali, né, gente? Vou até colocar o tripé aqui. Qual é a grande coisa relacionada ao universo, né? O que tem a ver? Como o universo funciona, teoricamente, a gente está aqui numa coisa que me falaram, tá? Que pessoas que têm, digamos que muito mais sabedoria e conhecimento me falaram, então eu vou contar pra vocês. Deixa eu ver se tá tudo certo aqui. Tudo certo, não é? O ângulo tá certo aí? Acabei perdendo meu relógio, não dá pra ver, mas... Como é que funciona? O universo e como a estrutura do universo funciona é basicamente como se tivessem várias camadas. Sabe como é que é o átomo? Que tem diversas camadas de valência de um átomo, por exemplo, que tem muitos elétrons, tem diferentes camadas, e aí eles vão saltando de uma camada para outra, liberando ou acumulando energia, né? O mundo é basicamente bem parecido, por quê? Porque a gente tem a física quântica, a teoria de campos, e a teoria de campos ela tem a essência ali, e ela pode ser unificada se a gente pensar de uma outra maneira, com outro paradigma, né? E por que é interessante a gente entender isso? Por quê? Primeiramente, a gente vem desse mundo, né? A gente está aqui vivendo nesse mundo, então se a gente entender um pouco desse mundo, a gente já está entendendo uma grande parte de nós mesmos. Agora, se você entende esse mundo, se além de entender esse mundo, você ainda entende como a sua consciência, a sua mente interatua e acaba influenciando numa escala que você nem imagina, você já ganha um nível maior e você vai subindo desses níveis como se fossem as camadas de valência dos átomos. E a física quântica, né? Vamos lá. Muita gente fala de física quântica com pseudociência, com coisas assim que não entendem muito bem, né? Mas como é que é a teoria de campos? Cada campo, digamos que a gente vive num mundo onde tem vários campos. No espaço, tem vários campos aqui e agora. E a matéria seria basicamente uma perturbação nesses campos. Tem diversos campos e a matéria se interatua com as perturbações desses campos. Então tem um átomo, ele é a composição de vários campos diferentes que estão tendo um tipo estão interagindo entre eles ali. E basicamente tudo que é matéria, tudo que a gente vê aqui são esses pequenos campos se interagindo, tendo pequenos hertz ali, como se fossem pequenas perturbações, como se fossem frequências que tem ali nesses campos que formam esses átomos. E o que acontece? Nessa teoria que me falaram, digamos assim, né? Que eu ajudei também assim, eu tô falando aqui para você pegar a essência, não é exatamente assim a teoria. Tô simplificando aqui para você ter a essência disso e aí a gente conseguir explicar que não seja um curso inteiro gigantesco. Então, tem esses campos. O que essa teoria diz? Que na verdade são tudo dimensões. São tudo dimensões e que essas dimensões formam esses campos teóricos, que formam essas partículas, que tem várias partículas fundamentais, né? Mas cada uma delas está, digamos que, representando uma dimensão. A combinação das dimensões que a gente tem interação são as dimensões, por exemplo, que compõem o tempo, o espaço, com a ida, né? Tem essas 4 dimensões, né? Que é direita, esquerda, para cima, para baixo, para um lado e para o outro, né? Para frente e para trás. Então, isso é o que compõe o nosso espaço.
E isso tudo é derivado de como é as dimensões, a interação dessas dimensões com a matéria. Então, o espaço, a matéria e o tempo, elas estão entrelaçadas, elas estão em interação, elas formam o que a gente está vivenciando agora em questão de matéria. Mas existem várias outras dimensões e a gente sim tem interação com essas dimensões. E uma dessas dimensões é a dimensão de uma... Para facilitar aqui o entendimento, vamos chamar essa dimensão de consciência integrada. É basicamente algo que é como se fosse uma consciência universal, assim. E é basicamente a consciência integrada. E o nosso cérebro, ele é um tipo de antena que capta uma parte dessa consciência integrada. Então a gente está, digamos que, abrindo uma janela a essa consciência integrada suficiente para a nossa sobrevivência, para a gente animar essa matéria aqui, para a vida. Então toda vida tem um grau de consciência. Toda vida tem um grau de ligação com essa consciência integrada que está, digamos que, numa camada superior ali das dimensões. Então a gente está interagindo, os nossos neurônios estão interagindo com essas dimensões e passa até aí nessa consciência integrada e a gente está meio que captando isso. Quando a gente tem expansão da consciência, quando a gente tem estados alterados da consciência, a gente acessa uma parte maior, a gente tem uma antena, a nossa antena ela fica completamente imersiva para captar o máximo possível dessa consciência. E tudo isso baseado, digamos que, como vai estar a nossa estrutura cerebral. Então, se você vai estar com energia baixa, você tem poucas experiências, isso vai refletir também quando você tiver o estado de consciência alterado, no que você vai conseguir aceder. Então, baseado na sua assinatura mental, de tudo que você tem, de vivência, de conhecimento, e como está a sua energia, como está a sua mentalidade, sua consciência agora, é o que você vai ter permissão para aceder quando você aceder, digamos, esse estado alterado de consciência, que as pessoas conseguem com meditação, as pessoas conseguem com diversas formas, tem psicoativos, remédios, jejuns, você pode, por exemplo, fazer ali com que tenha menos oxigênio no seu cérebro, você acaba tendo um pouco disso, de diversas formas, você coloca o seu cérebro no estado. Então, para quem tem interesse nisso, está lá um livro que aborda muito sobre isso, As Portas da Percepção. Ele fala muito mais sobre isso no detalhe, então, se você quiser saber mais, está aí. E o que mais? O resumo da ópera. Como está funcionando isso? Você tem acesso a essa consciência universal. Todos temos acesso e temos um tipo de conexão com essa consciência. O que faz com que o nosso poder de realmente influir na matéria, porque a gente está aqui num nível que é como superior que essa consciência universal. A gente tem ligação direta com ela pela complexidade dos nossos neurônios, né? Pela informação integrada de como está organizado os nossos neurônios, como é a nossa estrutura cerebral. A gente consegue captar digamos que um nível maior dessa consciência do que outros seres, outros animais. Então funciona basicamente assim. Assim a gente já começa a abrir uma percepção de que dentro dessa mente integrada e com essa ligação que a gente tem com ela, a gente pode influir de um nível assim na matéria que é extraordinário. A gente pode fazer coisas que nem imaginamos e muito do que está conectado com a realidade que a gente cria é essa junção do que está na mente integrada com o que está na nossa própria mente e com todo o caminho que ela passa entre as dimensões que acabam influindo em tudo. Isso é uma base, digamos assim, ainda para a gente entender bem como tudo isso funciona, a gente tem que entender como é a conexão do consciente, inconsciente, como é a conexão do inconsciente coletivo com o consciente coletivo e com a mente integrada e como isso forma boa parte do que a gente tem de crenças, de rituais, de como a gente cria fórmulas para manejar essa nossa conexão, né? Para meio que
fazer com que princípios ali aconteçam e manipular essa energia, digamos assim, criar um tipo de alquimia, né? Isso vai ficar para o próximo vídeo, então espero que eu tenha conseguido mostrar um pouco da essência disso para vocês. E depois eu vou colocar isso melhor em outros vídeos. Então fica aí com esse templo, que tem muita conexão com o que a gente falou aqui. Olha só que lindeza, muito bonito. E até o próximo vídeo.